A nossa segunda aula de proteção contra incêndios. Hoje iremos começar o nosso estudo sobre as classes de incêndio, tá? A principal preocupação quando se trata de combate ao incêndio é você romper aquele triângulo do fogo, ou seja, atuar em cima de um ou mais dos elementos que geram uma situação de incêndio, certo? Ou combater em cima do comburente, do combustível ou do meio de produção de calor e energia, de um dos três. Como são diversos tipos de incêndio, então tem-se diferentes soluções para cada tipo de situação. E o erro pode levar a ampliar ou consequências piores na situação de início de incêndio. Como, por exemplo, utilizar um extintor de água em equipamentos elétricos energizados, em um ar-condicionado, por exemplo. Lembrando que aqui são apenas noções para um princípio de incêndio, não lhe qualifica para atuar como uma pessoa no combate ao incêndio, tá? Então, são apenas noções gerais de conhecimento sobre o assunto. Existem várias classes de incêndio. Classe A, deixa eu mudar aqui a cor. A, B, C e D, que variam de acordo com as características do material que está sendo queimado. Vou mostrar aqui em outra frase que fica mais prática nesse outro slide. Os materiais da classe de incêndio A são materiais sólidos de fácil combustão, como tecidos, madeira, papel, fibra, tá? E que eles queimam tanto na superfície do material como na profundidade, na parte externa, e vão deixar resíduos. Já a classe B são chamados líquidos combustíveis e inflamáveis, como óleos, graxas, vernizes, gasolina, tintas, e eles não deixam resíduos, eles vão queimar apenas na superfície. Por exemplo, se eu tiver um tanque, se eu tiver um tanque cheio de gasolina, ele vai iniciar a queima aqui na superfície. Aqui na superfície. À medida que vai ocorrendo a queima e o consumo desse combustível, é que vai espalhando para a parte mais interna. Diferente do de classe A, que ele vai ter o aquecimento em todo o material. Já os de classe C são os equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios. E tem aqui uma tabela em que nós vamos falar ainda dos extintores mais à frente, mas uma tabela que vai servir de muita orientação para vocês, uma revisão bem grande de tudo que a gente está falando aqui nessa aula. Nós temos nessa tabela as classes de incêndio, A, B, C, inclusive a D, que a D são de materiais pirofóricos, ou seja, são materiais que têm essa capacidade de fazer essa explosão, certo? Como magnésio, zircônio e titânio. Nós temos exemplos de materiais em cada classe de incêndio e nessa outra seção nós temos os tipos de extintores. Existem os tipos básicos de extintores, os de água, espuma, CO2, gás carbônico ou pó químico seco, tá? Deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa visualização. Então, o que que acontece? Por exemplo, como é que a gente vai ler essa tabela? Se eu tenho papel queimando, papel exclusivamente queimando, a situação é só em relação ao papel, ele está classificado como A, e os extintores mais recomendados são o de espuma e o de água. Se for um ar-condicionado ligado queimando, incendiando, os mais utilizados, CO2 e pó químico seco, certo? Porém, existem especificações na hora da situação em que vai gerar fundamentos para o extintor correto ser utilizado, certo? Se eu tenho mais de uma opção. Então, por isso que aqui são apenas noções básicas, não lhe tornam um expert para combate.
Aqui, ó, agentes extintores, como é que eles agem? A água, por exemplo, ela vai agir diminuindo a temperatura. Então, no triângulo do fogo, ela vai combater o calor ou aquela energia de ativação. Já a espuma, se for uma espuma química, como bicarbonato de sódio, ou pode ser uma espuma mecânica, ela vai agir fazendo uma superfície de proteção, separando o combustível, ou seja, o que está queimando, do comburente. O gás carbônico, uma observação, ele não é muito eficiente em locais abertos e ventilados, já que ele vai formar aquela fumaça e pode ser parte desse material ser levado pelo vento e não agir no foco do incêndio. Já os pós-químicos secos, eles atuam abafando, tá? E é mais adequado para os locais abertos do que o CO2. Já os pós-químicos especiais, que são os que são utilizados no caso de incêndios classe D, eles vão se unir, vão se fundir em contato com o material que está queimando e produzir uma camada protetora para quebrar aquela ligação, aquele contato que existe entre o que está queimando, o combustível, e o comburente, que é o oxigênio disponível no ar. Aqui uma imagem mostrando mais ou menos como ocorre essas transformações dentro do extintor, tá? Aqui a gente tem o material de extinção que, ao ser acionado no gatilho da parte de cima do extintor, ele vai, dependendo do tipo de material que está dentro, ocorrer uma reação e o material sair do extintor, ou se for, por exemplo, o extintor de água, ele vai ser apenas um bombeamento, já que é apenas água aqui dentro. Um bombeamento para o cano externo e ele vai sair de dentro do extintor. O que é necessário para que o combate seja eficaz? Eficiência nos equipamentos utilizados, que estejam em quantidade e que sejam adequados ao tipo de material que está queimando. E as pessoas têm que estarem capacitadas para reagir, pelo menos de forma básica, em pequenas situações de princípios de incêndio, certo? Claro que se for um incêndio de grande proporção, tem que se chamar os bombeiros, brigada de incêndio, os da sua região para combater, para não causar mais acidentes ainda ou agravar a situação. Existem vários métodos de eliminar o triângulo do fogo. Eliminar a substância que está sendo queimada, mas nem sempre você consegue retirar, por exemplo, um lixeiro que está cheio de papel queimando. Você não vai conseguir tirar o papel dali de dentro. Então, mas existem situações em que você consegue retirar. São vários pontos que podem queimar. Então, você consegue afastar os que ainda não estão queimando, se for possível realizar esse processo de forma segura. Pode eliminar o calor, resfriando, como acontece, por exemplo, com a água. Você utiliza a água para poder baixar a temperatura e eliminar essa continuidade do fogo ser propagado. Eliminar ou afastar o comburente, que é o que acontece, por exemplo, com as espumas, os extintores de espuma, que eles fazem aquela camada de proteção separando o comburente do combustível. Aqui só para ilustrar, né? Eu posso atacar e retirar o calor, eu posso retirar o comburente, eu posso atuar retirando o combustível para ocorrer a quebra desse triângulo do fogo. Então, eu posso atuar de várias frentes, dependendo da situação. No resfriamento, ocorre a redução da temperatura. Já quando ocorre os métodos que utilizam abafamento, você vai separar o oxigênio do meio ou da superfície do material que está entrando em combustão. Lembrando que, como equipamentos de proteção, nós temos os extintores
hidrantes e outros equipamentos que podem ser utilizados. Esses tipos de equipamentos, como protegem mais de uma pessoa, são denominados EPCs, como nós vimos na aula sobre EPC e EPI. Então, esses hidrantes especificamente, eles têm que estar distribuídos de forma que proteja toda a área da empresa, então em quantidades e locais que seja de acesso possível para abranger todas as áreas da empresa. Podem ter 2 jatos simultâneos saindo de um mesmo ponto para facilitar e tornar mais eficiente o combate. Dentro de uma das recomendações é que dentro de um raio de 40 metros tenha pelo menos 30 metros de mangueira e que o potencial, a força dessa água, ela seja de um jato de 10 metros. Um exemplo. Então, não necessariamente ela precisa ter uma mangueira do tamanho da área que precisa. Depende da força do jato também. Aqui nós temos alguns tipos de hidrante. Existem os hidrantes de coluna, nesses 2 formatos, ó, com 2 saídas. Aqui tem uma e tem outras nas laterais, certo? E ela é ligada a uma rede com a água de qualidade apropriada e também na intensidade e velocidade necessária para ser um jato forte o suficiente para dar um distanciamento entre o ponto que está entrando, que está no processo de incêndio e quem está segurando a mangueira, tá? Também você não pode chegar tão perto, tem que se proteger. Então, por isso é importante a velocidade da água para que o jato ele seja bem longo. Existem também os chamados hidrantes de parede, que são essas caixas que geralmente ou é uma porta de plástico ou uma porta de vidro, em que ela tem a mangueira enrolada, tem também uma chave para facilitar o encaixe deste bocal com a saída do ponto de água, para que não tenha ali na hora de necessidade ter que usar a mão para encaixar. Você tem o equipamento certo para de fácil ajuste e encaixe dessas 2 peças. Nós vamos ver na aula de sinalização que tem que ter a sinalização no chão, né, de cores vermelhas e amarela. Existem também os hidrantes de recalque, que eles estão com a tampinha no chão e estão na parte embaixo, protegida por uma tampa, como se fosse uma parte do piso. E nele você tem as válvulas onde vão sair a água necessária para o processo. Lembrando que se você tiver, por exemplo, esse tipo de válvula, significa a posição vai lhe ajudar de forma muito mais clara a identificar se está aberto ou fechado a válvula. Se o fluxo de água, no caso, é dentro do cano nesse sentido. Se a válvula está neste sentido, como está na foto, significa que ela está fechando o registro, então não está passando água. Ao contrário, se a válvula estivesse, se a válvula estivesse neste sentido aqui, a favor do fluxo, ela estaria com o sistema aberto. Isso serve para todos os tipos de válvula que são neste formato. Algumas observações em relação à forma de combate. Combater o fogo sempre tendo em vista o vento pelas suas costas, ou seja, nunca contra o vento, sempre a favor. Assim você não engole fumaça e também o calor não vem com tanta intensidade para perto de você. Nunca você direcione o jato para o topo das chamas, é recomendado para a base. Não concentre um único jato, tá? Você envolva todo a região que está pegando fogo. No lugar de você utilizar 2 extintores, se tiver outra pessoa adequada para realizar o processo, peça ajuda, tá? E tenha sempre os seus extintores feitos manutenções, tem que estarem dentro dos prazos de validade e feito a manutenção. No rótulo ele tem a data em que foi feito o extintor, as informações, o prazo de validade, certo?
para você verificar se ele está adequado. Outro ponto, aqui nós temos vários tipos de extintores, além daqueles separados, de água, de espuma, de CO2, de pó químico. Existem alguns tipos de extintores especiais que eles têm uma substância que podem ser utilizadas utilizado para combater chamas de várias classes de incêndio. E como é que eu vou saber? Vai estar no rótulo, tá? Vai estar escrito. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo de extintor que ele está dizendo que é para água. Então, se ele é para água, ele vai estar dizendo que é proibido para classe C, B, C e D. Então, só utilizado para incêndios de classe A. Já o extintor do tipo de CO2, ele diz que é proibido para D e é permitido para B e C. Existem extintores especiais como, por exemplo, esse daqui, para ABC. Então, ele vai servir para incêndios das classes A, B e C, mas não vai poder ser utilizado para a classe D. E assim vai. Vai estar tudo informado no rótulo, como aqui, ó, extintor de água. Aí ele vai ter quais as classes que podem ser utilizadas e quais são proibidos. Vai ter também uma válvulazinha, e essa válvula, ela vai ter uma zona verde, que o cursor tem que estar dentro dessa zona verde, que significa que ele tem pressão suficiente para que seja utilizado com eficiência. Porém, há outros que não têm um manômetro, que é esse medidor de pressão aqui, como o de CO2. O CO2 ele se diferencia visualmente por não ter o manômetro e por ter o jato nesse tipo de formato de pé de pato. Por quê? O CO2 ele tem uma temperatura muito baixa. Então, se você pegar nesta parte aqui, enquanto o CO2 está saindo, ele pode trazer alguma queimadura por frio na sua mão. Então, existe um local específico protegido para você segurar. Cuidados que devem ser tomados com os extintores, tá? Extintor de CO2 deve ser inspecionado semestralmente, é a recomendação, e os demais de forma anual. Quando o extintor de incêndio estiver submetido à ação do tempo e condições agressivas, merece atenção especial quanto aos prazos de inspeção. Não permitir que pessoas e empresas não habilitadas inspecionem os extintores, existem empresas próprias para realizar essa manutenção dos extintores. Exija da empresa que fará a manutenção extintores substitutos para deixar no local, enquanto os que estão sendo levados para manutenção estão lá na manutenção. Então, você não pode ficar em momento nenhum sem o extintor. Eles têm que ser utilizados de forma substituta. O indicador de pressão, todos os extintores que possuem esse indicador devem ser verificados e se o mesmo está na posição correta, que é o ponteiro na zona verde. Vai ter o manômetro aqui, tem uma regiãozinha de coloração verde, então o ponteiro tem que estar dentro desta área. Aqui mais de perto, um rótulo, né, de um tipo de extintor. Esse daqui, no caso, extintor para classe A, que não pode ser utilizado em B e nem C. As formas de sinalização, tá? Então, além do extintor, tem que ter uma plaquinha de sinalização e marcação no chão, tornando bem nítida e explicando o mais nítido possível para que numa hora de emergência, de urgência, você não perca tempo procurando a informação. Então, você consegue localizar os extintores, os hidrantes de forma fácil. Se tiver alguma coisa, alguma certa quantidade de fumaça, você consegue visualizar no chão, por exemplo, a marcação para localizar esse extintor. E existem vários tipos de outros equipamentos relacionados, desde as placas de sinalização, os suportes para extintores, como esses daqui que nós temos, que é um suportezinho na parede, onde os extintores são encaixados, mas eles também podem estar no chão com um suporte desse daqui, para não estar em contato direto com o chão.
Aqui uma inovação que eu encontrei, tá? De uma empresa, o nome não sei pronunciar, Omei, um nome sueco, em que eles estavam produzindo um capacete à prova de fumaça que era capaz de mapear o incêndio e localizar vítimas. Muito legal, né? Inovação. Aqui algumas fotos de incêndios na área de setor de produção de alimentos, principalmente na área de embalagens, quando são embalagens plásticas, de papel, a possibilidade de incêndio é bem pronunciada, tá? Então tem que ser um controle muito grande nesta área. Aqui, materiais em chama. E a gente finaliza aqui nossa aula. Revisem o material, mande suas dúvidas, resolva os exercícios, participem do fórum e até o próximo tema. Tchau!